Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. Meu nome é William Rossendo, eu sou o head comercial aqui da Reinvent. Nós estamos em mais um programa da Reinvent Podcast. Ao meu lado temos a Tayla Crivari, gestora e gerente de SEO hoje. E nós estamos aqui entrevistando e recebendo um convidado especialíssimo para a gente, que é o Ricardo Marcondes. Ele que é mentor e consultor em branding. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. É um prazer ter você aqui com a gente. Tayla, dá umas boas-vindas pro Ricardo para a gente poder perguntar, fazer as primeiras perguntas pro Ricardo de quem ele é e de qual que é a potência desse cara no mercado. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. Gostamos muito do tema de marketing e um tema que vem sempre à nossa mente é o branding, e você é referência no mercado e não poderia deixar de estar aqui conosco neste momento. Então, fique à vontade. Vamos fazer perguntas para explicar para o nosso público o que fazer, como, Conta de onde comigo. surgiu. E é isso, bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui, de quem está ali do outro lado escutando a gente. Exato. Né? E eu espero de verdade agregar de alguma forma. E eu costumo falar que o tempo, ele é um pedaço da nossa vida, né? Porque a gente não recupera aquele tempo que já foi. Então, vocês podem ter certeza que se eu estou aqui, eu estou doando um tempo da minha vida. Eu sei que vocês estão doando o tempo da vida de vocês, o pessoal dos bastidores, quem está assistindo a gente também. Então, prometo dar meu melhor aqui com todo o meu coração. Cara, eu agradeço muito, viu, Ricardo? É um prazer muito grande ter você com a gente. Quero agradecer de novo por você ter disposto o seu tempo para estar aqui. E é sempre bom falar sobre marketing, sobre branding, sobre qualquer coisa que envolva nossas vidas como profissionais de negócio, né? Eu acho que fazer negócio é fazer marketing, é fazer branding, isso está muito atrelado. E, cara, eu quero primeiro perguntar quem que é o Ricardo Marcondes e como que você chegou a um ponto da sua vida que você falou assim, cara, eu gosto desse ramo, eu gosto de fazer branding. E o que você acha que é branding pra você? Porque pra mim pode ser uma coisa, pra você eu acho que é uma coisa mais especial. Vai lá. Eu acho que é muito legal você tocar nesse assunto, porque o que eu tenho acompanhado é que existe realmente uma fumaça branca em cima de branding e uma percepção diferente sobre como as pessoas enxergam. Né? Muita gente enxerga branding como construção de identidade visual, a logo, a cor. E isso existe um gap aí nisso, por quê? Porque quando você olha para branding dessa forma, você não está enxergando todo. E as coisas são sistêmicas para tudo. Né? A gente tem a ciência que separa a mente do corpo, mas a mente não funciona sem o corpo e o corpo não funciona sem a mente. E o branding, ele hoje é entendido quando a gente vai olhar para grandes marcas, para quem realmente tem um público ali fidelizado, uma comunidade engajada. Vamos trazer aqui, por exemplo, pode falar, né, de marcas? Pode, fica à vontade. Principalmente se for para elogiar, né? Não tem problema nenhum. A gente ganha patrocínio depois. A gente busca isso, com certeza. Mas quando a gente olha para as marcas e a gente traz aqui em voga a Harley Davidson, que é uma das marcas que tem a comunidade mais engajada. Sou apaixonado, inclusive. Pô, até quem não tem gosta e quer ter, né? Exato. Assim, eu não tenho dinheiro para ter, mas sabe o valor que é. Exato. E isso é uma diferença para falar que tá caro, né? Então o branding ele vem para gerar e criar valor percebido na mente das pessoas. É aquela famosa frase lá de alugar um triplex, né, na mente das pessoas. E para isso você precisa criar conexão emocional forte com elas. Então cada vez mais fala-se de humanização de marca, e humanização de marca as pessoas confundem muito sobre aparecer nos stories, postar da vida pessoal no perfil profissional. Tá, a gente até pode falar que isso ajuda a humanizar a marca, mas humanização de marca não é isso. Humanização de marca é quando você traz características humanas para a marca.
Por isso que eu gosto de comparar, por exemplo, os módulos da minha mentoria com partes do corpo humano. Para que a gente crie uma conexão ali e entenda que quando eu trago ali crenças, valores, personalidade, eu estou atribuindo humanização. Então, você tem marcas onde os donos aparecem e isso ajuda a humanizar. A Havan, por exemplo, é um grande exemplo disso. Mas você tem outras marcas que não utilizam do dono, como a própria Harley Davidson, a Lego, Starbucks, que são Coca-Cola, que são marcas que são bem humanizadas, mas não tem alguém ali, cara de dono, aparecendo. A CIMED já é um exemplo tipo a Havan, né? Onde o dono ali vira um influenciador da marca e tudo mais. E explica pra gente, então, como que uma empresa busca esse trabalho de se reinventar, de fazer um rebranding da marca, como que funciona? Elas te contatam através de uma mentoria, né, como você disse que divide em partes do corpo humano, relacionado ao quê? Ao site ou à identidade visual? Explica pra gente o passo a passo aí da mentoria, o que a pessoa sai ganhando após ter esse estudo da marca com você. Legal. Primeiro, muitas vezes a pessoa vem com uma ideia e ela não tem a sensibilidade de entender o real problema do assunto. Então, eu costumo falar assim que o problema não é a venda. O problema é a carga genética do negócio. E aí, quando você tem... Porque não falam que o marketing facilita a venda? E quem facilita o marketing? Branding. Então, quando você tem ali uma ferramenta que vai ajudar a alinhar comunicação, marca e negócio, para que tudo isso comunique a mesma mensagem, você consegue criar algo congruente. E isso ajuda na conexão, porque eu não conheço ninguém que seja melhor amigo de alguém que tem personalidade duvidosa. Você consegue ser amigo de alguém que tem personalidade Jamais. duvidosa? Você fica com o pé atrás, né? A mesma coisa, gente. Como é que a gente se conecta com uma marca se a gente desconfia do que ela faz, da intenção dela por trás? Entendi. Então, o branding é um conjunto, né, da marca, de como você mostra essa marca, onde você aplica essa marca. O branding, ele é um direcionamento. E eu costumo dizer, inclusive, que é óbvio que se você já tem um negócio e você não trabalhou de forma profissional o seu branding, tá mais do que na hora de trabalhar. Mas se você puder criar o seu negócio depois do branding, o branding é primeiro. Eu digo até que ele vem antes do plano de negócio. Por quê? Porque através do branding, você estipula o DNA da marca, as crenças, os valores, e a partir disso, isso vai direcionar todas as ações e a maneira como você vai executar essas ações. Né? Então, você pode ter comportamentos de marca que são de forma diferente. Vamos trazer um exemplo aqui? McDonald's e Burger King. Eles, volta e meia, estão se alfinetando. Né? Claro que isso é uma competição e é sadia, porque volta e meia um faz campanha em relação ao outro. Então, o Burger King já falou para não comprarem o sanduíche no dia do McLanche Feliz, para eles irem lá no McDonald's. Então, eles direcionavam as pessoas para o McDonald's. Né? Então, existe essa parceria. Mas, quando você vai ver a comunicação de cada um, é diferente. Então, você tem o Burger King, que já fez ações aqui no Brasil, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem várias lojas do McDonald's que são embaixo de prédios. E aí eles alugaram o andar de cima, o primeiro andar em cima, e começavam a botar cartaz assim: vendo, fica tranquilo, que o vizinho de baixo não tem churrasqueira. Entendeu? Então, olha como é que ele utiliza, né? Quando você vê a personalidade da marca, ela é uma personalidade debochada, que é o que a gente chama dentro dos arquétipos de marca de bobo da corte ou comediante. Já o McDonald's, ele tem uma comunicação muito do arquétipo do inocente. Então, eles criaram uma campanha uma vez nos Estados Unidos, que é o garotinho que ia para a praça com o saquinho do McDonald's, ele comia, passava os garotos maiores e
dava um tapa nele, tomava o sanduíche, o Famoso lanche e bullying. tudo mais. Uma vez, no outro dia. Aí no quinto dia ele aparece com um saquinho do Burger King. E aí passa as crianças maiores e não se interessam. Aí ele abre e puxa o saco do McDonald's de dentro. Mas tem uma criança. É uma coisa que gera nostalgia, que faz você lembrar da época de criança, bullying, né? Que a gente sabe que acontece. Então, olha a forma como eles se comunicam, né? Então, um vai ser muito mais debochado e o outro. O que não pode acontecer? Porque ele está sendo debochado, você também. E aí você começa a se desconectar, ficar com uma personalidade duvidosa. E quando você faz isso, é porque você não tem crenças muito bem definidas de marca. Valores muito bem definidos de marca. O que as pessoas que trabalham com marketing... eu sou formado em programação, já ia falar programação neurolinguística, não. Eu sou formado em propaganda e marketing pela SPM. E quando eu estudei isso já faz um tempinho, me formei, o que a gente aprende lá? Fazer o MVV, né? Missão, visão e valores da empresa. Eu trabalho de forma diferente hoje em dia. Mas as pessoas costumam escrever muito sobre os valores, né? Transparência, comprometimento. E aquilo ali vira só palavras bonitinhas, mas não existe nada que a empresa faça que entregue aquilo de fato para o cliente dela. Então, se eu sou um escritório de advocacia e eu falo que um dos meus valores é verdade, ou compromisso, ou seriedade, são coisas básicas, honestidade. Cara, isso é o esperado de um escritório de advocacia. Então, isso não é um valor, de fato. Isso tá mais uma sopinha de letra para ficar bonitinho para gringo ver. Agora, já imaginou um escritório de advocacia que fosse irreverente? Aí você começa a criar algo diferenciado. Mas para isso, quem está por trás, cara, ele precisa entender que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali é real, que aquilo ali faz parte da cultura organizacional da marca. Aliás, Will, isso é o grande exemplo de como sair fora da caixa. Porque eu tenho um amigo que é advogado e ele, inclusive, buscou a mim, né, pela área de marketing, me perguntou, você conhece alguém de branding que possa me ajudar a criar um site, só que não um site para um advogado com aquela linguagem séria, que é comum, né, para a forma com que eles se comunicam e defendem os casos, tudo, mas de uma forma que o público entenda que o meu site é acessível para eu gerar uma documentação trabalhista ou uma certidão de casamento, né, várias vertentes aí que um advogado pode acontecer. E aí o Ricardo fez esse trabalho para ele de rebranding, de marca. Ele queria um nome, alguns nomes que talvez não ficariam adequados para também não sair muito da seriedade. E aí, dentre todos os nomes, o Ricardo acabou sugerindo Dono Legal, que Dono Legal tem a ver com dono, com seriedade, legal tem a ver com legal. Aí o Ricardo pode até explicar um pouco melhor, mas é um exemplo aqui que eu estou adicionando de como com coisas simples, com um estudo simples de marca, a gente pode alcançar mais, de uma maneira mais acessível ao público e ter mais resultado, né? É verdade isso. E é muito legal. É muito legal ela trazer esse case, né, do Diego, porque o grande trabalho dele, ele é diferente dentro do mercado. E quando você vai para o mercado de advocacia, o que a gente está acostumado a ver? Pessoas sérias, às vezes falam palavras que a gente nem entende quanto cliente, né? Ele vai justificar lá a petição, qualquer coisa, a gente não entende nada. Um glossário totalmente diferente. Outro alfabeto, quase. E é frio, é distante, tem aquela pompa, né? Então, eu costumo falar que muitos advogados que criam seu próprio escritório, eles criam já fadados a quebrarem. Por que eu estou falando isso? Porque ele gasta todo o dinheiro dele nos móveis caros para aparentar uma coisa, ao invés de investir naquilo que realmente deveria fazer. E quando ele veio para mim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma avaliação de negócio é identificar quem é o dono. Por que ele faz o que ele faz? Quais são as coisas que movem ele? E ele é um cara muito conectado com relacionamento. Ele é um cara muito preocupado
em se relacionar bem com as pessoas. Então, ele tem um trato diferenciado e ele está o tempo inteiro buscando maneiras de melhorar e criar relacionamentos duradouros. E aí eu falei, a gente precisa trazer isso, né? E dono tem várias questões aí envolvidas, porque ele também, o nome dele foi dado por causa do Zorro. E o nome do Zorro é Dom, esqueci agora. Também não lembro, mas. Eu lembro do segundo, Dom alguma coisa. Dom Diego. Dom Diego, é o verdade. O nome dele é Diego porque a mãe dele era fissurada no Zorro e quis fazer uma homenagem e botar o nome dele de Diego. Aí ele falou, eu quero por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, calma, vamos lá. Da onde veio o dono, então? O U, ele vem do you, do foco da empresa. Você, não ela. Então, a gente fez essa união e criou um storytelling onde ali ele vai... Ficou dono com U. Dono com U. Top, né? O legal vem da parte de advocacia, né? Legal. Mas faz uma brincadeira e uma descontração, porque ele é um cara comunicativo e ele não é um cara sério. Ele tem seriedade no que ele faz. Ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas ele tem uma conversa leve, suave, descontraída. Então, a gente trouxe características para o negócio. E toda a construção foi em cima da diferenciação. Então, ele foi se posicionar de uma maneira completamente diferente e única. Por quê? Cara, porque o maior problema da concorrência está nela. Isso foi o que eu aprendi quando eu tive que vencer a China na guerra da concorrência. Porque o que as pessoas fazem hoje? Eu entro num mercado onde tem grandes players e, cara, a pessoa joga o jogo dos grandes players. E você nunca vai ganhar um grande player jogando o jogo dele, porque ele tem muito mais dinheiro, tem muito mais recursos humanos, tem muito mais tudo do que você. Como que você vence alguém que é maior do que você? Cara, quando você usa ferramentas e estratégias diferentes. Davi e Golias. Davi era muito menor do que Golias. Não tinha como ele enfrentar Golias no tete-a-tete mano a mano. Então, o que ele fez? Ele usou uma ferramenta diferente à distância, que era o que ele precisava para derrubar. Eu fiz isso uma vez num casamento de uma amiga minha. A família dela é toda de gente grande, assim, muito alta. Então, o menor ser humano daquela família tem 1,80 m. Vocês não estão me vendo aí, mas eu sou um cara de 1,65 m. Então, o que aconteceu nesse dia? Eu tenho até uma foto. Eu tenho até uma foto. Eles têm um primo lá delas, que ele tem 2 metros e... acho que 15, cara. Tem uma foto que ele tá assim... E aonde que o cotovelo dele tá apoiado? Na minha cabeça. Nossa. A gente tirou brincando, né, e tal. Então, quando chegou a vez do noivo de jogar a caixa de uísque para quem pega, eu fiquei sentado na mesa, né? O que eu vou fazer para lutar com esses gigantes aí? Não vou, porque eu não tenho a mínima chance. Subiu na mesa. E a galera... Não tinha mesa, né? Porque é na parte aberta. Tá. Aí a galera ficou botando pilha, vai lá, vai pra brincar. E eu, que sou pouco competitivo, falei, não, tá bom, eu vou. Mas eu vou arrumar um jeito de vencer isso. E aí eu me posicionei atrás e não via nem o noivo, né? Não conseguia ver o noivo, porque a galera tava... Aí o que eu fiz? Eu saí de trás deles e fui pra lateral. Olhei o noivo, olhei eles. Eu falei, cara, só tem um jeito de eu conseguir isso. Eu vou cruzar na frente deles na hora que o noivo jogar a caixa. E se eu tiver sorte, eu vou conseguir pular na frente deles, cruzando, e vou conseguir bater na caixa. Não vou conseguir pegar, provavelmente, mas eu vou bater na caixa, dar um tapa. E se ela cair no chão, quem tá mais perto do chão? Eu. E não deu outra, cara. Aí eu saí, ele foi jogar, eu, pum, bati, a caixa caiu e eu consegui pegar a caixa de uísque, vencendo o gigante. E isso é uma analogia muito legal, um fato que aconteceu de verdade, não é só para contar uma historinha para que seja uma analogia, mas isso é um fato real de que quando você vai entrar num mercado,
Cara, isso faz muito sentido pra mim agora. Porque você contando essa história, eu lá na Record, eu sou o menorzinho, né? Eu tenho 1,70 m, os caras têm tudo 1,86 m pra cima. Cara, os romanos lá que faz a novela, os caras têm 2 metros de altura. Aí eles vão fazer cena comigo, eles fazem assim, eles olham pra baixo, né? E aí eu falo assim, cara, em cena eu não ganho deles, porque a imagem deles é muito forte. Então, se eu for tentar ganhar deles na imagem, eu me ferrei. Então, o que eu faço? Eu bolei uma estratégia. Eu falei, qual que é a ferramenta que eu posso usar pra ganhar dos caras em cena, pra chamar mais atenção que eles em cena? Eu tive que botar um arquétipo diferente e usar o meu tamanho a meu favor. Né? Então, falar de um jeito diferente, trazer o close pra mim de um jeito diferente, mudar minha voz, pra chamar a atenção. Falar assim, cara, o baixinho tem alguma coisa. É igual aquele ator, o Peter Dinklage, que é o ator do Game of Thrones, o anão. O cara ganhou a série pra mim, porque ele tem uma ferramenta como ator que é tão impressionante quanto os caras maiores. Então, isso pra mim que você falou do Davi Golias, abriu uma luz assim, por que eu mudei a ferramenta em cena. Eu também uso bastante essa. Agora abriu um monte de insights aqui na minha cabeça no mundo corporativo, porque eu também tive formação em publicidade e propaganda aqui no Brasil, mas eu já trabalhei em empresas com pessoas que já tinham morado em 10 países diferentes, né? Na Amazon, na Oracle, o pessoal já estudou nos Estados Unidos, outro estudou na China. Sim. E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou me sobressair no meio dos gigantes? Apesar do meu conhecimento de SEO, né, técnico, como que eu faço para me relacionar com os gigantes aqui dentro? Então, sempre acho que esse negócio de ter uma ferramenta para se apoiar, ele faz sentido, assim, na nossa vida como Exato. completo, assim. Toda vez que bater ali uma timidez, um medo, dá pra gente provar que a gente tem a nossa própria marca, né? Nossa própria... nosso próprio uso, nossa própria imagem para também trazer o nosso conhecimento, né? E o que você... Desculpa interromper, mas o que vocês usam? O que vocês têm de recurso? Exato. Eu uso minha simpatia, né? Cross collaboration. Quando alguém me entrevista, eu já falo assim, o que você gosta de fazer no dia a dia? Gente, eu sou uma pessoa colaborativa, não adianta falar pra mim, você faz só SEO, você faz só marketing. Eu vou querer saber o que todo mundo faz pra ajudar todo mundo. Tipo, não, é uma coisa minha. E aí, nessa de conversa com outro, eu consigo adentrar a marca da empresa para me sentir parte, vestir a camisa da marca e me verem como a marca. Então eu uso isso. O Will usa... O que você usa, Will? Eu sempre tive um pouco de dificuldade para poder... apesar de ser ator, eu tinha uma dificuldade para poder me expor. Fiz teatro para conseguir mudar isso. Legal. Né? Então, assim... E eu que tenho uma lesão física, ainda sempre fui um menino com deficiência física, eu tinha essa dificuldade de me expor, porque eu achava que as pessoas iriam me ver pela minha condição física. Iam te julgar. Ia me julgar. Então, eu falei o seguinte, não, peraí, pra eu conseguir influenciar a outra pessoa a me ver da forma que eu quero que ela me veja, eu tenho que me ver primeiro dessa forma. Com certeza. Então, se eu me vejo tão bom quanto, se eu me vejo com qualidades específicas, essas pessoas vão me ver da mesma forma. Então, automaticamente você muda o seu comportamento, né? E eu acho que Total. a marca faz a mesma coisa. Né? É exatamente igual, cara. Autoconhecimento, pelo menos o meu trabalho, dentro da construção de uma marca, ela é altamente conectada com o autoconhecimento. Tanto é que, quando eu vou desenvolver o Golden Circle, que é o propósito, o porquê, o como e o que a empresa faz... É uma experiência emocionante sempre. E muitas vezes o dono do negócio, ele se emociona a ponto de chorar. Por quê? Porque eu faço uma investigação na vida pessoal. Eu vou lá na infância, começo a entender o que fez ele, como ele enxerga a vida, como que ele enxerga as coisas. E às vezes traz à tona clareza de coisas que a pessoa não tinha ainda. E aí quando ela fala assim, caraca, então é por isso que eu trabalho com isso? Isso abre um clarão. As pessoas falam que não conseguem dormir por 24 horas depois, né? Mas por que isso? E a minha formação em programação neurolinguística me ajudou muito nesse processo, né? Para ter esse entendimento. A realidade é que eu estava vindo para cá, até comentei mais cedo com vocês, a realidade é que cada vez mais as pessoas se conectam por autenticidade. Então, se antes estava todo mundo ali preocupado em ser político, agora
as marcas estão começando a entender que elas precisam se posicionar, e para se posicionar de uma forma autêntica, só sendo algo que você acredita de verdade, porque senão você vai ser desmascarado, né? Teve uma empresa, que eu não vou falar o nome, mas que ela foi fazer uma ação de reflorestamento na Amazônia. Pegou 1 milhão de sementes, levou de helicóptero para lá e jogou na floresta amazônica. Cara, se reflorestamento fosse fácil assim, a gente não teria problema. Tinha resolvido o problema. Jogar O que aconteceu? Greenpeace, toda essa galera caiu em cima, matando. E aí, era uma ação real da marca ou ela fez isso só para criar uma imagenzinha positiva dela? Então, o que acontece? Hoje em dia não dá mais para você se esconder, não dá, porque a internet ela abriu a porta para que um ser humano que tenha sido prejudicado ou que veja algo diferente alcance milhões de pessoas se aquilo ali fizer sentido para essas outras pessoas. Então, não dá. A autenticidade, ela tem que vir e você não vai agradar todo mundo. Então, eu acho que a Clareza hoje, a Dono Legal, não é uma empresa que vai agradar todos os clientes, todos os possíveis clientes, mas ela vai agradar os clientes ideais dela. Afinal de contas, quem nunca teve um cliente dor de cabeça? O cliente dor de cabeça é aquele que a gente atrai, que não é o nosso público real, mas que de alguma maneira ele precisa dos nossos serviços. Então, para que você tenha mais autenticidade e se conecte emocionalmente, por que hoje em dia está muito em alta a comunidade? O que é uma comunidade? Comunidade são pessoas que se unem em prol do mesmo valor ou de uma mesma crença, de um mesmo propósito, de algo que elas acreditam em comum. E aí, aquilo ali cria uma conexão forte e faz o famoso sentimento de pertencimento. E o ser humano quer pertencer sempre a alguma coisa. E é algo maior do que a marca. Mas quem lidera esse movimento? A marca. Então, as marcas têm um papel fundamental de liderança de movimento. Então, toda grande marca é um movimento disfarçado. Você pode trazer a Nike, você pode trazer... Então, a Nike, a gente tem Nike, Dove, que são empresas que surgiram sem propósito e, por uma ação de campanha publicitária, identificaram que aquilo ali tinha que ser o propósito da marca. E ela se moldou em forma daquilo. Outras empresas surgiram do propósito e construíram seus modelos de negócio a partir disso. Por exemplo, a Airbnb. A Airbnb, o modelo de negócio da Airbnb vem da crença de que ela queria oferecer para as pessoas uma forma das pessoas viajarem, mas vivendo a experiência de quem mora. Por isso que eles cresceram tanto. E por isso que o modelo de negócio dele não precisa de hotel. Cara, isso é legal. Porque assim, quando você vai criar um negócio... Agora você me deixou uma dúvida do seguinte. Quando você vai desenvolver... Triplex, alugou um triplex. Alugou um triplex. Quando você vai desenvolver um negócio, primeiro você olha para a necessidade do mercado. Por exemplo, se você vai vender um produto, isso vai facilitar a vida das pessoas e meu produto? Ou eu tenho que levantar o meu negócio em cima da crença? Alinhado a algo emocional? Ótima pergunta. Os dois são importantes. Mas para mim você começa com a crença. Tá? Por quê? Porque cada vez mais existe a necessidade de autenticidade. E quando você nasce de uma crença... o meu processo todo de consultoria, ele vem do propósito. E aí existe um trabalho muito aprofundado para a identificação desse propósito. E a partir desse propósito, a gente desenvolve todo o modelo de negócio. Eu vou trazer um case meu, não meu, mas de um cliente meu, que ele chegou para mim e ele falou, eu vou montar em Campinas, eu vou montar uma saladeria, eu já tenho o nome... E eu vou contratar o teu serviço de consultoria. Eu fiz uma consultoria para ele de 6 meses. E aí ele virou e falou, o nome vai ser Simple. Aí eu falei, mas por que Simple? Eu gosto da sonoridade da palavra e tal. Eu falei, eu acho legal a sonoridade da palavra Simple e tal. Mas
O que você quer transmitir com isso e tal? Ele, não, é porque eu acho que é uma palavra fácil, uma palavra gostosa de ouvir. Eu acho que existe a simplicidade nas coisas, umas coisas meio aleatórias, assim. Ele falou, o que você acha? Aí eu virei pra ele e falei, eu não acho nada. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, mas eu tô te contratando, cara, pra você me dar uma opinião. Aí eu falei, então, pra eu te dar uma opinião, a gente vai ter que investigar do porquê, cara, uma saladeria. Aí olha que interessante. Cara, eu vou buscar essa, porque se me deixar aqui a gente vai falar 3 horas, 10 até. Quando eu fui investigar isso, eu falei, por que saladeria? Aí ele falou, cara, saladeria porque, cara, a real, eu nunca gostei de salada. Aí eu falei, Aí ele falou, só que um dia eu fui numa saladeria e descobri pela primeira vez na minha vida que uma salada pode ser gostosa. Porque a salada que eu conhecia que era padrão, nunca me deu vontade de comer e muito menos eu achei gostoso quando eu provei. Então eu nunca comia salada. Mas quando eu pude escolher as coisas que eu gostava mais e montei a salada e aquilo ficou gostoso, eu falei, caraca, é possível ser saudável. E aí eu falei, tá, mas que outras coisas você acredita mais sobre isso? E aí uma das coisas que ele falou, eu acho que a gente, para ser saudável, a gente não precisa abrir mão das coisas que a gente gosta, a gente só precisa balancear, encurtando a história. O que a gente fez com o negócio dele? E o negócio dele mudou de nome. Mudou de Simple para Uau. Uau mesmo. Uau! De conquista. Empolgação. De empolgação. Do jeito que você lê, Uau. Uau. Com ponto de exclamação. Por que isso? Porque a questão toda tá no seguinte. Ele deixou muito claro para mim que quando você conquista alguma coisa, esse sentimento de conquista é uma mola propulsora para você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. E ele falou isso para mim chorando. Ou seja, isso é algo que estava dentro dele. E o restaurante era uma forma de criar uma conquista para ele. E aí, pela história dele, de que ele não gostava de salada, eu falei assim, cara, quando a gente olha para esse mercado, ou você é um mercado que atende o mercado fitness, ou você não está nem aí para isso. Por exemplo, churrascaria, né? Não está muito preocupado com fitness. Quando você vai para uma saladeria, fitness. Então, qual é o público que eles atendem? Quem tem essa mentalidade fitness. Só que eu falei, o seu público não é o público fitness. Aí ele, como assim? Eu falei, não, cara. Porque da mesma forma que você é o teu avatar transformado. Você é aquela pessoa que queria comer mais saudável, mas não conseguia. Esse é o público que a gente vai se conectar. Com quem quer ser, mas não consegue. Seja pela vida corrida do dia a dia, e aí acaba comendo besteira, seja porque tem paladar infantil e não gosta de salada. Ou seja, às vezes dependendo do que a gente consome, a gente nem percebe, mas é por preferência de como a gente se identifica com aquela marca, com o que ela vende, do jeito que ela vende, né? A gama de variedades que ela vende possibilita uma customização para cada pessoa. E olha só, a gente direcionou para um público que não é atendido dentro do mercado. Quem que você conhece que atende pessoas que gostariam de ser saudáveis e não consegue? Você conhece algum restaurante que tem essa comunicação? Não. Não. Então, ele não acreditava que você pode comer de tudo, só precisa balancear? Então, ele era uma saladeria durante o dia para almoço, mas à noite ele abria petiscos. Uma burrata você podia comer lá, entendeu? Então, a gente começa a mudar o modelo de negócio, muda o nome de Uau, por causa da conquista como uma mola propulsora. Então, a pessoa ia lá, montava o bowl dela. Quando ela terminava de comer, tinha uma frase motivacional adesivada no fundo do prato, dando parabéns para ela. Aí você começa a criar uma personalidade de marca com uma coisa que é real e autêntica. Não foi forjado para parecer bonitinho ou para criar uma imagem legal. O dono como avatar, né? O dono como um avatar. Então, uma coisa que eu concluo com isso é o seguinte.
poderiam existir outras saladerias, né? Mas existe concorrência para produto, mas não para crença, né? Não para crença. Ótimo ponto. Não para Perfeito. crença. É. Porque cada um pode ter você pode até ter uma crença parecida, mas dificilmente você vai ter no mercado duas empresas trabalhando na mesma área de atuação, aonde a crença seja igual e o que move essa crença seja a mesma coisa. Então ele não tinha ali a questão do equilíbrio na forma de comer, que você poderia comer de tudo. Aí você começa a incluir coisas na marca, crenças, porque não é uma crença só. Você tem a crença principal, que é o propósito da marca. E através dessa crença, você tem outras crenças que norteiam e direcionam junto para trazer uma personalidade para a marca que é totalmente diferente do que existe no mercado. E isso pode, sim, moldar o modelo de negócio. Então, quando uma pessoa vem para mim, que às vezes ela fala, eu preciso, eu não estou satisfeito com a minha logo. Acha que branding é só a logo. Acha que branding é só É logo. o caminho ao contrário. Uhum. E aí, quando ela senta comigo, que eu começo a conversar, você quer ver outra coisa que emociona os meus clientes? Na hora que eu venho, faço todo esse trabalho e trago um manifesto de marca dele. O que é um manifesto de marca? Explica pra gente. Manifesto de marca é uma redação que você cria, um texto que você cria para evidenciar o porquê você faz o que você faz, qual o movimento que você quer liderar, que mundo você quer construir. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. É assim, você está abrindo isso, mas qual é a realidade do mundo hoje que te incomoda e que você quer transformar? Porque é isso aí, cara. A gente vai criar um movimento disso e vai convidar as pessoas para participarem dele. Por isso emociona, né? Porque pega no core, na alma ali de por que ele quer criar aquela marca, né? Exatamente. Caramba, meu. Então isso... Tô pensando aqui na Reinvent, aqui em várias coisas aqui. Não, inclusive, né, aproveitando o gancho, o Flow é um grande exemplo de uma marca guarda-chuva, né? Que não era guarda-chuva, começou com podcast, foi criando episódios e convidando pessoas que viraram hosts e que cada um tem o seu e no final virou uma grande referência, né? Até para todo mundo junto com o Reinvent também de como aplicar a marca e a identidade, né? Porque a Reinvent é isso, todos os papos que rolam aqui são sobre reinvenção, né? De alguma forma. Eu já vim falar de SEO com inteligência artificial, você está falando de reinvenção de marca. Então isso é muito legal, porque a marca, ela pode ser única, é direcionadora, né? Ou ela direciona para ser uma coisa. Desde a da época da guerra, sei lá, Coca-Cola, surgiu quando os soldados iam lá guerrilhar e aí eles tomavam uma mistura que alguém fez ali de um refrigerante, virou a marca mais, até hoje, não sei quantos anos de referência, né? E todo mundo é preso ali à imagem da Coca, com o Papai Noel, com o gelo, com tudo que é legal, você associa a Coca-Cola. Todo mundo se associa, né? O Flow, por ser uma marca de guarda-chuva, ele também puxou um monte de podcast que criou sua própria identidade também, né? Seu próprio público. Então isso é muito legal. Ô, Ricardo, se a gente fazer uma provocação, né? Se a gente fosse sentar eu, você e a Tayla, e a gente fala assim, ó, a gente quer entrar em algum tipo de negócio, a gente quer criar uma empresa aqui agora. A gente faz uma mesa redonda, a gente nem sabe em que setor de negócio a gente vai entrar. Por onde você começaria pra gente erguer um negócio do zero? Cara... Você conheceria, por tudo que você me falou, talvez você iria no mais profundo da nossa particularidade como pessoa, do que move a gente como pessoa. Talvez o que conecta nós três aqui agora para estarmos nessa mesa redonda e tirar alguma coisa daí? Cara, certamente eu ia numa coisa mais profunda. Certamente. E através de cada coisa profunda, eu ia profundo em você, nela. E se isso aí estaria englobando eu como sócio, eu também. E a gente encontraria o que a gente tem em comum para aí a gente ver o que a gente pode criar. Por exemplo, oratória, né? Teatro, palestrante. Exato. E eu ia fazer isso de uma forma muito simples. Você já ouviu falar de Ikigai? Não. Não. É um termo japonês? É. Um termo japonês que ele diz para... a razão, é mais ou menos isso. A razão de viver.
Então, o que ele faz? Ele faz uma análise do que o mundo gosta. Não, do que o mundo precisa, do que você gosta, ama fazer, do que você é bom fazer, que as pessoas te pagariam. E aí você começa, tem mais, mas você faz, você investiga todos esses universos. E a interseção entre eles é aquilo que teria fit para você trabalhar em cima. Eu fiz essa mentoria com a Bruna na época da pandemia, que ela trabalhava numa empresa, acabou sendo demitida, né? Uhum. E aí ela falou, cara, eu não sei o que é. Eu falei, então vamos fazer aqui o Ikigai e tal. E aí foi quando ela começou as formações dela na área de autoconhecimento. Caraca, que louco isso, meu. Porque se você descobre o que você é bom fazendo, o que as pessoas te pagariam, daí você já consegue criar um negócio. Exato, não precisa reinventar a roda, né? Que a gente chama. Ela já está dentro da gente e a gente às vezes não sabe. O bom da ajuda profissional de profissionais como o Ricardo é esse. Ele consegue enxergar às vezes coisas que estão na gente e a gente não sabe por onde começar, qual das nossas qualidades vão ajudar a criar aquela marca ou tocar o negócio para frente. Então, acho que na sua mentoria, a maioria do público deve ter esse tipo de dúvidas e você consegue, como se fosse um mentor ali para onde direciona a marca para elas chegarem no resultado, né? Sim, e de uma forma muito fluida, porque o que acontece muito hoje? As pessoas, elas estão acostumadas, por causa da internet, de quê? Seguir fórmulas prontas. A minha metodologia, existe uma metodologia que eu criei, ou seja, tem um passo a passo, mas ela não é uma fórmula pronta, porque cada negócio vai sendo moldado de acordo com ele mesmo, dentro dessa metodologia. Então eu falo que é um... Como é que é o nome daquele negócio de lã? Novelo de lã. Novelo. Né? E que você vai desatando o nó e vai desembolando todo o resto. Então, as etapas de processo do que é feito é igual, mas a resposta que vem é única de cada cliente meu, independente do que ele faça. E isso é muito legal, porque você deixa de sair de uma fórmula pronta, onde o que mais tem na internet é você ver, né? Virou uma época assim, você precisa cuidar do seu branding pessoal. Aí branding pessoal virou a roupa que você usa, né? Aí você vê qual é a foto de um coach, tradicional de um coach. Não é isso? Por quê? Porque alguém um dia viu que começou isso funcionava e funcionava mesmo, mas aí virou uma cópia. Que aí qualquer um faz, né? Eu falo que hoje o que acontece? As pessoas, elas viram commodities dentro de um mercado quando não tem que ser. Né? O que é commodity? Porque muita gente não conhece essa expressão. Commodity é aquilo que você compra que não tem marca. Batata. Você vai no mercado, você compra batata. Você compra banana, agora começa a ter marca de banana. Existe marca de melão, né? Não tem o melão da Redinha lá? Então, existe marca de melão. Então, até quem é commodity está começando a deixar de ser. Então, só que o que a pessoa faz? Eu vou abrir um consultório de odontologia e vou fazer lá a harmonização facial. Estou falando isso porque eu tenho uma série de clientes dessa área de saúde. Aí o cara, ele se torna bom naquilo, mas e aí? Aí você vai olhar o Instagram da pessoa, é a mesma foto de boca para todo mundo, é só foto de boca, né? Se ela faz preenchimento labial, ou aquelas mandíbulas quadradas, né? O afunilamento de queixo. Vira um padrão, não vira uma identificação, né? Vira um padrão, fica igual, né? Todo mundo. Exatamente. E quando todo mundo é igual, o que ganha força? Preço. Porque se eu tenho duas opções, quero comprar alguma coisa que as duas empresas vendem, os dois dizem que são bons e são iguais, eu vou comprar o que é mais barato, porque é a única coisa que está ganhando força. Agora, quando você tem uma narrativa por trás da marca, um porquê você faz o que você faz, que mundo que você está querendo construir, você já começa um processo de diferenciação
completamente diferente, porque a maneira como você vai lidar com as situações é diferente como marca. O teu comportamento como marca, eu gosto até de usar esse termo, não ações de marketing, mas comportamento da marca, porque a forma como você vai atender no telefone é diferente. A forma como você vai fazer follow-up, como você vai fazer o pós-venda, como você vai fazer um primeiro atendimento, como você vai se comunicar na internet. Então, o fator determinante do sucesso de uma empresa como a Reinvent vai ser o porquê que ela foi criada e não o produto que ela vende. Exato. Porque o produto que você vende hoje não precisa ser necessariamente o produto que você vai vender até amanhã. Porque tem outras salas de podcast por aí que talvez estejam até melhores localizadas. Moema, Alphaville, não sei o quê. Então, mas que não tem a linguagem do público, não tem aderência. Exato. Talvez seja só uma sala lá. Exatamente. E aqui a gente é uma empresa que tem um fundamento, né? Exato. Isso. Perfeito. E até aproveitando o gancho, assim, né? O Ricardo falou de fórmulas prontas, né? Hoje em dia todo mundo quer fórmulas prontas, usa o GPT, a inteligência artificial. E olha que louco, o critério da inteligência artificial hoje, quando você faz qualquer pergunta no chat, no GPT, é ir atrás de marcas conhecidas. Marcas que levam mais citações. Então, por exemplo, qual é o melhor refrigerante? Vou dar um exemplo aqui qualquer. Qual é o melhor refrigerante do mundo? Provavelmente ele vai exibir Coca. Ou nomes conhecidos, porque vai ter tanta referência a essa marca e tanta menção nos textos de internet, naturalmente, por ser uma empresa com uma marca sólida, que ela vai aparecer ali na busca. Então, acho que cada vez mais a importância, mesmo o GPT sendo uma forma pronta na era da internet, ele mesmo, quem inventou, que tem o Elon Musk aí no meio, né, tem essas cabeças por trás de quem começou essa história toda, de usar algum ponto de lucidez para o chat GPT não alucinar quando alguém pergunta alguma coisa. Então, é a era nova digital mantendo o branding antigo. Tipo, qual é o melhor podcast de marketing? Qual é o melhor podcast de reinvenção? Ele vai trazer coisas associadas ao que as pessoas mencionam, ou no Instagram. Com certeza. Né? Então, assim, para mim, acho que o valor da marca, mesmo na era digital, ele tá cada vez maior. Como que você vê isso, Ricardo? Você percebeu muita mudança? O que o pessoal tá buscando, assim, hoje nessa nova era? Tem alguma coisa que você indica? Algum livro pra galera se basear? Cara, eu não tenho um livro específico, porque ao longo da minha vida eu estudei vários e eu aproveitei muito da minha experiência de campo. Mas, assim, trazendo o gancho da IA, e eu acho que é uma coisa que as pessoas falham muito, é que elas ainda não entenderam o que ela precisa fazer para obter os melhores resultados de um chat GPT, por exemplo. Então, elas são muito genéricas na maneira de pedir as coisas, e para que você tenha um resultado melhor, você precisa ser muito específico. E você precisa utilizar o chat GPT como uma conversa mesmo. Porque até quando o chat GPT vem... Eu, por exemplo, quando vou trabalhar com consultoria, eu utilizo muito o chat GPT. Mas como é que eu consigo encontrar o próprio Diego, né, do Dono Legal? Ele falou, cara, quando ele veio conversar comigo e a gente fechou, ele falou, cara, eu fui lá, pedi pro chat GPT 150 nomes, cara, nenhum eu gostei. Só que o nome que eu cheguei veio através do chat GPT. Só que tinha eu por trás. E eu sei como elaborar. Porque antes de eu pedir o nome, ele sabia tudo sobre o Diego. Você deu contexto para o ChatGPT, né? A gente identificou todos os diferenciais do negócio, a gente fez um estudo do negócio dele e eu comecei a direcionar para onde eu queria. Então, o ChatGPT é uma ferramenta incrível, mas a pessoa ela precisa entender como isso funciona. E, cara, por isso que eu falo assim, não adianta, nunca vai substituir o profissional que é bom naquilo, porque para direcionar o ChatGPT não adianta, a pessoa precisa ter. Então, é um comparativo com a saladeria, né? Podem existir várias pessoas no ChatGPT fazendo a mesma pergunta. Se você não tiver o conhecimento para saber perguntar, o diagnóstico, a resposta vai ser totalmente desalinhado com o público, com a idade, com o comportamento do consumidor. E toda vez que eu vou começar um negócio novo, ou vou fazer um negócio novo de um cliente meu, eu começo
Eu começo exatamente pelas crenças, propósito. A primeira coisa, a primeira etapa que eu desenho é o propósito da marca, como ele faz aquilo, então como ele entrega, porque esse como ele entrega é o que vai direcionar o tom de como ele faz as coisas. Porque não existe o vendedor que é mais agressivo, o vendedor que é mais amigo, vai conversando, o que é mais consultor. Então, você pode executar uma mesma tarefa de várias formas. Como que você faz o que você faz? Cara, isso que você tá falando é legal, porque assim, eu que tô na frente de uma área comercial, que eu tenho muito contato com clientes que procuram nosso produto porque eles têm a necessidade de poder ter uma gestão nos canais de comunicação deles, mas eu tenho um approach de que eu não quero somente vender um produto pro cara, eu quero fornecer para ele uma experiência, sabe assim? E o meu approach com o cliente eu foco mais no pós-venda do que na pré. Eu quero gerar um sentimento no cara de que ele fez uma boa escolha e de que mesmo que ele saia dessa empresa no futuro, ele tem essa lembrança de, cara, eu fui tão bem tratado nessa empresa que eu me senti em casa. Eu gosto de fazer isso. Você tá me levando para um lugar um pouco anterior a isso. Como que eu faço com que esse cara se conecte agora com o porquê que essa marca foi criada? Eu estou aqui porque o propósito dessa marca se conecta tanto comigo que isso para mim faz muito mais sentido. E aí, dentro da sua... Aí você vai trazer clareza pro teu processo de como você cria essa experiência, porque isso vai direcionar a maneira como você faz. Então, isso é uma coisa que eu recebo muito, assim, dos meus clientes, que é, cara, eu me preocupo muito com a experiência e tal, não sei o quê. Fala, tá, mas você consegue escrever no papel o que você faz para promover essa experiência? A maioria, não estou falando que é o teu caso, mas a maioria tem dificuldade. A maioria fala para mim, não, qual é o seu diferencial? Cara, qualidade do meu atendimento. Cara, qualidade é subjetivo. Por quê? Cara, eu corto o cabelo, cortava sempre no mesmo lugar, porque um tempo atrás eu estava morando na Praia Grande, né, na época da pandemia. Aí eu cortava sempre com o Daniel, que era o dono. E aí um dia eu precisava viajar, tinha sexta-feira, o horário do almoço. Eu falei, cara, eu preciso cortar. Ele, cara, eu não consigo te atender. Mas vem pra aqui, porque eu não lembro o nome do rapaz, também não vou expor ele. Aí ele falou, mas vem aqui, pode ficar tranquilo que ele tem a mesma qualidade de corte do que eu. Eu falei, então, beleza. Cheguei lá, cortei com o cara. E o corte do cara, a mesma qualidade. Só que ele demorou 1 hora a mais e eu tava com pressa e tava considerando que ia demorar 30... Ele demorou 1 hora e... eu estava acostumado a cortar com o Daniel, que era 30 minutos. Então, para mim, a minha experiência não foi positiva, por mais que ele tenha cortado o cabelo bem. Caramba. Então, qualidade é cuidado. Porque se todo mundo fala que tem qualidade, o que ganha força? O preço. Exato. E aí como que eu defino qualidade? No papel mesmo, escrito. Para que se alguém assumir a tua função, ele saiba exatamente como, a maneira de falar, né? Que personalidade tem essa marca na hora de se comunicar, o que ela vai falar, quais são as etapas que produz essa experiência uau, né? Antes da gente ir para o próximo tema, eu lembrei aqui, Will, da gente trabalhando juntos na Oracle, num exemplo muito parecido. A gente tinha que vender, eu e um software que chamava HCM. Que aqui no Brasil não queria dizer nada, porque estava em inglês. E lá fora era Human, nem lembro agora, Management, Capital, alguma coisa assim, sei lá. Human Capital Management. Isso. E a gente não conseguia vender quando a gente começou nessa área, porque nem a gente entendia o que o software fazia. E nada mais, nada menos era um software de intranet interna da empresa, onde o RH, né, por isso que era HCM, também de RH, também tinha a ver com recursos humanos, onde você só lançava suas métricas pessoais. Só que o nome era tão difícil que as peças, as comunicações criativas, a marca Oracle, HCM, ia para o LinkedIn, ia para vários canais e ninguém clicava e ninguém entendia por quê. Daí a gente foi conversar com os vendedores, eu e o Will, com o pessoal de sales, né, que está cara a cara com o cliente, e aí um pessoal de América Latina explicou para a gente, não, é um sistema de recursos humanos e para alguém contratar, a empresa tem que ter no mínimo 500 funcionários e faturar tantos R$1.000. A gente não sabia de nada desses detalhes, então por isso que a venda não ia para frente. Quando a gente entendeu,
esses detalhes, aí a gente começou a mandar e-mails escritos em português, o nome do produto, começou a explicar para os clientes e o Will virou o maior vendedor lá desse produto. E assim, foi umas 2 reuniões assim com quem estava de frente para o cliente para entender. Então, assim, às vezes as empresas em geral batem um pouco a cabeça de como melhorar o seu serviço, mas esquecem que a marca ela também tem que ser uma coisa acessível, né? Dependendo do país que ela tá. Escalável. Escalável. Uma pergunta tão simples, cara. O que é essa ferramenta? E por que ela existe? Sabe assim, você pergunta isso pro cara de vendas, o cara fala, não, ela existe por conta disso, e ela é assim porque... Assim, beleza, entendemos agora. Ou seja, a empresa inteira, olha que louco, a empresa inteira tem que entender a marca para fazer para todo mundo chegar na venda. Se um não souber o que ele tá vendendo... Cara, se eu que tô vendendo não sei o que é, como que eu vou querer que o meu cliente saiba, cara? Exato. Essa é a negócio conclusão. Muito simples, né, cara? Muito simples. E o Ricardo, você comentou antes do programa que é um tema que a gente tava me curioso aqui, tô aqui até agora querendo saber também. Pra fazer essa pergunta. Que é o seguinte, você falou que guerra dos preços da China, e você falou assim, eu venci a guerra dos preços da China. Eu falei assim, cara, quando você fala de China, você tá falando de um mercado absurdo de grande. E eu quero saber que guerra foi essa e como que você venceu a guerra dos preços da China. Me explica um pouquinho desse negócio aí. Em 2006, cara, eu criei uma indústria de bijuteria que eu vendia para as lojas de roupa, de moda, né? E aí, quando foi para 2009, 2010, começou a chegar no Brasil containers e mais containers de bijuterias da China. Né? Então, qual foi o problema que eu enfrentei? Os meus clientes estavam comprando bijuterias por um preço mais barato do que eu tinha de custo de produção. E eu sempre identifiquei concorrente não como um inimigo, muito pelo contrário, como um parceiro. Então, eu tinha muito bom relacionamento com outras empresas que forneciam bijuterias. Só que cada um tinha o seu jeito, enfim. E a gente conversava muito. E eu comecei a olhar para o mercado e a galera começou Cara, eu não vou usar essa expressão porque ela é feia, mas começou a baixar os preços para tentar competir com o preço que estava vindo lá de fora. E eu falei, eu não tenho a menor condição de competir. Eu não tenho capacidade, dinheiro, nem mão de obra pelo preço que a China tem para poder produzir uma coisa igual a ela para oferecer. E aí eu fiquei batendo cabeça. O nome da minha indústria se chamava Etc. Acessórios. Por que Etc? Porque Etc é aquele algo a mais que faz a diferença. Tanto é que a pessoa sente a necessidade de escrever Etc. Por extenso? É TC. É TC. É TC, tá. E aí, isso foi só pro nome. E aí eu sentado pensando, quebrando a cabeça, tinha um cartãozinho, né? De visita nossa, em cima da mesa, aí eu olhei, etc, acessório, lembrei disso. Aí eu falei, cara, eu não tô sendo o detalhe que faz a diferença, ou algo a mais. Não tô sendo. Então eu vou trazer isso pro meu negócio. Propósito. Eu quero ser o algo a mais em termos de acessório. Eu quero ser um acessório que, apesar dele ser acessório, ele chama a atenção das pessoas. E aí eu comecei a levar isso para o negócio como um modelo de negócio. Então, a primeira coisa que eu fiz cara, eu vou criar um produto onde ele tem uma linha autoral num estilo joia, minimalista, então um estilo de design totalmente que não tinha no mercado. E eu preciso comunicar isso. Então, eu preciso ser, fazer e falar. Então, eu precisava mudar o meu produto, precisava absorver esse propósito para ser, e agora eu precisava comunicar. E aí eu fui fazer o rebranding da minha marca. Então, de Etc. Acessórios passou para Etc. Design. Por quê? Porque era a principal característica que eu queria evidenciar nesse meu novo reposicionamento dentro do mercado. E aí eu comecei a usar materiais mais caros, insumos de maior qualidade do que o que a China. E você mesmo produzia ou você comprava os materiais prontos? A gente parte era
a produção era terceirizada, mas o desenho era todo nosso. Ah, legal. E eu fazia um trabalho de recorte de chapa. Então eu pegava chapa de metal, de latão, que é um material melhor do que mais nobre do que fundição, estanho, chumbo, que é o que a galera usa, e fazia artes de recorte em chapa. Então minha pulseira, ela era um recorte num metal e depois eu fazia o acabamento lá interno para arredondar ela e ficar no formato. E o nosso design começou a ganhar corpo dentro. E aí, para isso, não só o meu nome precisou mudar, mas a logo também. As cores, a ideia conceitual inicial era feito à mão. Eu queria ter essa ideia. E aí passou a ser design autoral. E aí eu precisava ser mais sofisticado. Então eu comecei a trazer uma sobriedade maior para as cores da marca, né? Os meus textos ficaram... eu comecei a criar narrativas e histórias. Então, toda a coleção minha, ela tinha um porquê de existir, uma história por trás. Então, eu criava lá... eu tive uma coleção chamada De Papel, então eram coisas leves. E dessa coleção, dos meus brincos, é eu que desenhava as peças. É uma pipa. Cara, ela entrou para o livro da Jorrio, que é a Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de Janeiro, como uma joia, por causa de um desenho da minha pipa. Eu fui contratado pela Lish, que é uma joalheria, para desenhar uma coleção para eles. Tudo veio por causa dessa mudança de branding, né, desse reposicionamento de marca. E aí eu criava uma coleção e eu participava do Fashion Business, que era um evento de negócios, uma feira de negócios dentro do Fashion Rio. Na época era muito mais forte até do que o Fashion Week aqui de São Paulo, que agora é 1000 vezes mais forte do que o do Rio. E lá, todo o ambiente era decorado do meu stand com o tema da coleção que eu estava lançando. Então, eu fazia a pessoa se embebedar naquela história que eu estava contando sobre as peças. E aí ela chegava, o que é isso aqui? Aí a peça tinha um nome que tinha a ver com o contexto, veio disso. Então, tinha uma história por trás e as pessoas ficavam fascinadas. E as pessoas se conectam com a história, né, cara? E, cara, eu precisei cobrar mais caro, porque a minha qualidade aumentou do material, tudo ficou mais caro. Eu estava cobrando 3 vezes mais o preço que eu cobrava. Mas aí eu tive clientes correndo atrás de mim. Por quê? Porque eu parei de competir por preço e comecei a despertar desejo nos meus clientes. Então, a Osklin quis que eu desenvolvesse peça para ela, a Animalia quis que eu desenvolvesse peça para ela, a Farm queria que eu desenvolvesse peça para ela. Foi para outro público, né? Completamente diferente. Eu parei... Eu lembro até hoje da minha primeira negociação, quando eu fui fazer com a loja Cantão. Não sei se existe aqui em São Paulo. Existe, de roupa. E aí, eu acho que foi a Cantão. Eu posso estar confundindo aqui. Mas eu cheguei lá para conversar com a estilista e tal. Aí, na hora de fechar o preço, eles jogaram o preço lá para baixo. Eu falei, não tem como. Mas pensa no portfólio. Eles estavam me fazendo um favor de comprar de mim. Eu mudei o jogo. Mudei o jogo. Porque aí as lojas... Antigamente tinha uma loja chamada Totem, eu não sei se existe ainda. Porque em 2013 teve uma crise muito forte no mercado de moda, várias lojas fecharam, principalmente no Rio de Janeiro. Lojas grandes. E a Totem, cara, 95% dos acessórios da loja dela, eu que produzia, e produzia tudo em cima da estampa. Então, olha a responsabilidade. Ela desenvolvia as estampas antes do tecido chegar. Ela me mandava as estampas. Eu produzia as peças por uma informação altamente sigilosa por causa de mercado. E a gente desenvolvia, todas as peças eram desenhadas em cima das estampas. Eu montava coisas completamente mirabolantes, assim, para a gente fazer maxi peças, assim, toda engembrada e articulada e tal. Então era mal barato nesse sentido, né? Dava um trabalho incrível aquilo na hora da produção, porque
Tô com vários triplex na minha cabeça aqui, porque quando você vai, por exemplo, decidir que academia você vai, você pode ir numa Smart Fit, se você quiser só os aparelhos, se você já sabe fazer os exercícios, você pode ir numa Bodytech da vida, que custa 10 vezes mais, mas por algum motivo tem uma track and field lá dentro, tem uma cantina renomada para você comer uma coisa depois da aula, ou tem em grandes centros empresariais, a mesma coisa iPhone e Android. Por que que uns ficam com a necessidade, não, eu preciso comprar esse mais caro, e outros, não, eu posso comprar um Android, um Xiaomi, não sei como pronuncia, mas esse exemplo que você está me dando, assim, de como a marca direciona o público e a identidade, é tudo por crença, né? Acho que no fim volta para o sentido de que depende da crença que a pessoa está naquele momento, aí ela acompanha a marca para onde ela vai. A Gaviões é um exemplo de academia que talvez seja no mesmo nível de preço de uma Smart Fit, mas ela tem a experiência, né? Ela tem uma questão do clube, da marca, da do comunidade, futebol, né? Da comunidade ali muito forte. Depende do que a pessoa está buscando, todo né? mundo quer fazer parte de algum grupo, né, cara? Claro que quer. É por isso que a Ferrari é tão forte, né? Porque a Ferrari é um clube, né? Exato. Você só pode comprar o carro se eles quiserem que você compre. Então é uma coisa assim... E você vê que é bizarro. caro, é igual... Tipo Tesla, né? Tipo Tesla e a própria Harley Davidson. Quando você vai conversar com alguém e tal, o cara fala, quanto você pagou na sua moto? Eu paguei lá tantos mil. Porra, cara, a tua moto. Não, mas eu não tenho uma moto, eu tenho uma Harley. O próprio cara defende a marca. A coisa que não é justificável, né? E eu sei que os homens podem me matar nesse momento, mas eu estive recentemente em Nova York, eu fui visitar a Evelyn, nossa amiga lá, e eu vi os carros da Tesla, a loja da Tesla. Cara, parece uma lata, não sei, de sucata, assim. Eu sei que os homens vão me matar. Mas assim, o design, eu tô falando sobre o que eu vejo fora. O design de fora é muito fechado, triste, se eu fosse analisar como marketing, né? Mas a eficiência do carro, exato, né? Não precisa falar sobre eficiência. Então, tem um público que ele vai se colocar naquele clube de eu tenho um Tesla, apesar de concordar ou não com a posição política do Musk ou de quem está por trás. Exato. Mas para ele aquele status representa onde ele chegou, talvez. Trabalhei pra caramba, tenho condições para comprar esse carro e eu vou comprar para andar nesse tipo de clube. Eu tô no outro clube que talvez, tipo, para mim, nem aqui no Brasil, sei lá, eu não olho para marca de carro. E eu sou mulher também, acho que é natural. Então, para mim, se eu tiver um carro mais barato, beleza. Então, sei lá, cada um vai no... Cada um, né? vai. E o lance é você encontrar a tribo, né? Então, quando você tem uma crença, você consegue construir uma tribo. E a realidade é que você cria, quando você tem uma comunidade, você tem defensores e promotores da marca. Então são as pessoas que vão defender caso alguém fale mal, né? Exato. Caso alguém vá falar alguma coisa e tal, e você vai ter as pessoas que vão defender aquilo. E outra coisa de marca também que eu lembrei, que teve o Round Six agora, uma série que foi muito famosa e tal. Ontem eu li uma coisa muito interessante falando de coisas globais aí, de público de marca. Que só no Brasil e mais um país que chama Round Six e em outros países chama Squid Game, porque Round Six acho que é o jogo da Lula e aqui teria problemas ou defensores ou escolhedores por conta da política, né? Que a gente sempre tem 50-50 em qualquer lugar, né? Do mundo que a gente vá. Então, tipo assim, a marca tem tanta coisa por trás de estudo que a gente às vezes não sabe, né? De por que aquele carro chama assim nesse país e no outro chama de outro jeito diferente, que acho que essa guerra aí da China, ela espalha tanta bala para tanto lado que, né? Eu acho que foi genial o que você fez, cara, porque você inverte o jogo a seu favor indo na contramão do que o mercado tá fazendo, né? E fez sentido para mim porque a China sempre foi assim, né? A China sempre foi na questão do preço, né? Eu vou tirar o... Ela é imbatível. Vou tirar o imposto do meu país para você poder produzir aqui, mas eu vou fornecer para o mundo inteiro e eu vou virar uma potência econômica. E se vira, né? E vocês se viram aí, entendeu? E aí a gente tem que olhar pelo contrário, né? Como que eu consigo exclusividade? Porque as pessoas querem exclusividade, né? Isso aqui é exclusividade. Um iPhone, isso, né? Então, telefone celular, a galera que não liga muito, vou comprar de outra marca, mas... E a exclusividade não necessariamente vem só de produtos premium. Ela pode vir para atender a necessidade de um público específico. Exato. Então, a exclusividade vai ser daquele público. Assim como nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da academia agora, mas tem uma academia lá que ela é voltada para o público que não se sente confortável com a galera maromba.
Eu me encaixo nesse clube. Eu Então, não gosto de cara, galera o maromba, pessoal, porque eu não sei fazer os igual. Os professores de lá Exato. é tudo de camisa social, fechada, Exato. sabe? É para um público que tem uma renda maior, mas é totalmente diferenciado e Aqui no Brasil também temos assim. ela trabalha exatamente naquilo que as outras não trabalham. E as outras trabalham naquilo que ela não trabalha. E tá A tudo Juliazinha, certo. nossa amiga, treinando assim, inclusive. Que legal, eu pedi o contato pra ela, porque pra mulher, às vezes, caríssimo, você chega porque é lá... exclusivo. Exclusivo. Você Entendeu? chega lá e tem muita gente com, sei lá, 90 quilos, e aí você se sente meio tipo, putz, não sou desse clube, não tenho a mesma força, não vou chegar no mesmo nível. Aí você começa. Cara, o ser muito humano legal. se compara, né? Marca também se compara. E, basicamente, você tem 3 formas de se posicionar num mercado, tá? Você é bem amplo aqui, mas assim, a primeira é por preço, a segunda é por performance e a terceira é por conexão, por inspiracional, por ser inspiracional. Qual é a questão? Para você ser barato, você precisa ter muito dinheiro. Porque para você cobrar barato é um artigo de luxo, né? Porque você precisa ter muita grana para manter esse preço baixo, né? Então, se você vende um produto, você tem que comprar um estoque surreal para você poder, né, forçar o preço lá para baixo, poder entregar isso por um preço mais baixo do que a concorrência. Exato. Se você trabalha por performance, você também gasta muito dinheiro, porque você vai ter que trazer a tecnologia mais atual, tudo mais atual e tal. E quando você é inspiracional, você conecta pela emoção, pelo aquilo que faz sentido para a pessoa. E, cara, tem uma pesquisa da Century que ela mostra que 87% dos brasileiros preferem comprar de marcas que estão alinhadas com as suas crenças pessoais. Pô, e a maioria das empresas não falam sobre aquilo que ela acredita. Ela fala sobre aquilo que ela vende. Ou que ela acha que ela vende, né? Às vezes ela não Rapaz, conhece. Isso é legal, cara. Entende? Eu, por exemplo, eu já boicotei pra mim algumas marcas que eu descobri que tinham valores que não se conectavam comigo. Muitas vezes isso é até inconsciente. É até você inconsciente. não para pensar, Você mas passa na frente simplesmente da ela loja, te repele. você fica, vou comprar não. E isso é inconsciente, cara. Agora faz sentido. É isso. Cara, foi um prazer ter você aqui, cara. O prazer Ricardo, foi meu, cara. de verdade. Nossa, eu tenho vários esse- triplex na minha Tenho cabeça. vários triplex na minha cabeça, mas é aquilo. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar umas 3 horas aqui, cara. Pra finalizar o teu programa. Porque eu primeiro vou deixar um convite pra você voltar. Pelo Porra, amor de com Deus. certeza. Tyler, a Mais gente vai do que ter- a aceito. gente A tem gente vai ter que fazer mais a gente episódios. tem que estruturar, cara, tipo assim, temas, porque senão a gente vai pulando de um pra outro. Fala assim, cara, tem alguma coisa que for lá atrás que eu Exatamente. queria perguntar, então a gente tem que estruturar melhor. Mas foi um prazer ter você aqui, quero que você volte. E pra finalizar, acho que a última pergunta que eu queria fazer, já que a gente tá falando de branding, que a gente, independente de B2B ou B2C, a gente tá 8-to-8, eu queria saber um pouco do Ricardo como pessoa. Cara, quem é você, cara? Eu queria saber um pouquinho de o que faz você ser apaixonado por isso, onde você vive, onde você dorme, sabe assim? Aquelas Seus perguntas gostos pessoais, seu seus gostos hobby. pessoais. Fala um pouquinho de você aqui pra gente poder finalizar, cara. E depois, se você quiser pegar a tua câmera aqui pra você fazer um pitch, eu sei que você tem uns clientes que te procuram pra fazer esse remanejamento de marca. Ele é palestrante Exato. também, né? Se você quiser fazer um convite para as pessoas conhecerem o teu negócio, esse é teu espaço, fica à vontade, cara. Pô, obrigado. Cara, quem é o Ricardo, né? Essa pergunta é muito legal e desafiadora de responder, porque eu acho que se você costuma fazer essa pergunta para as pessoas, eu acho que você está acostumado a ela começar a responder sobre a profissão dela, né? E não é sobre isso. Quem é o Ricardo? Cara, o Ricardo é um cara que bota umas coisas na cabeça e, de alguma maneira, ele vai em busca disso, por mais que aquilo seja contra-intuitivo dentro do ambiente que ele funciona. Então, eu venho de uma família de funcionários públicos. Né? E eu sempre empreendi a minha vida inteira. Sou apaixonado por empreender. E eu comecei empreendendo aos 11 anos de idade. Eu fugia de casa para encher pneu de carro no posto de gasolina e ganhar um dinheiro. Aí a minha mãe ficava para morrer com isso, né? Eu lembro disso. E depois, aos 13 anos, cara, eu abri o meu primeiro negócio, que foi um negócio de aluguel de equipamento para festa e DJ. Então eu juntei com 2 amigos, que são amigos meus até hoje.
E aí a gente juntou e começou a fazer festinha. Cara, eu trabalhei como DJ dos 7 anos, dos 13 aos 21. Caraca. E eu adorava isso. Então, de alguma maneira, eu sempre me conectei com coisas que eu sempre trabalhei com coisas que eu gostava. Então, naturalmente, para eu estar aqui, as pessoas costumam falar que eu falo com os olhos, né? E é porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu sou um cara apaixonado. Sou apaixonado pela minha esposa, né? Sou um cara casado já há 44 anos. Na cara, mas completamente apaixonado pela minha esposa, pai de pet, de um velhinho monge tibetano que é um shih tzu, e de um aloprado, né, que é um vira-latinha que a gente adotou não tem muito tempo, vai fazer 2 anos, vai fazer 1 ano agora, que ele vai ter 1 ano de idade, que são as nossas paixões e os nossos motivos de enlouquecer de vez em quando também. Mas eu sou um cara que eu sou literalmente isso, apaixonado. Mas eu não fui 100% apaixonado a minha vida inteira. Eu comecei apaixonado e durante um processo da minha vida, de um tempo da minha vida, eu perdi essa paixão, cara. E fiquei meio sem chão e tal. E aí eu vim recuperando isso. Isso me trouxe, apesar de serem momentos muito desafiadores na minha vida, eu já passei por uma quebra de empresa onde eu fiquei devendo R$800 mil, né? Graças a Deus isso já é passado, já foi resolvido, né? E isso me trouxe muitos aprendizados e tal. E isso me trouxe muita clareza para olhar para as coisas, para me envolver com programação neurolinguística, me formar nisso, trabalhar isso e de uma maneira usar isso dentro da minha metodologia para desenvolvimento de marca. Então, eu sou um cara meio visceral, sabe? Nas coisas que eu gosto. Provavelmente você não vai me ver envolvido em algo que eu realmente não tenha alguma paixão envolvida naquilo, né? Então, tudo que eu já meti a mão para fazer, todos os relacionamentos que eu já tive, eu em algum momento fui apaixonado. Então, eu sempre fui... Se tem uma maneira de me definir, eu acho que é isso. É assim, eu sou, cara, leal. Acho que tá isso. 2 características minhas, apaixonado e leal. Cara, por você ser apaixonado pelo que você faz com que outros empresários, donos de suas próprias empresas, se apaixonem pelos que eles fazem também, né? Com certeza. Então você consegue influenciar isso. É um feedback muito grande, né? De voltar a resgatar o brilho nos olhos. Você faz resgatar o brilho nos olhos. Como a gente faz pra te achar no Instagram, se a gente quiser deixar os nossos olhos mais brilhantes, pra fazer um trabalho de rebranding pra gente, onde que a gente acha, onde a gente se inspira com você? Legal. Ó, para vocês me encontrarem no Instagram é ricardomarcondes.mentor, tá? Esse é o meu perfil lá que eu trabalho, desenvolvo com conteúdo e tudo mais. Além disso, né, para quem tiver um interesse, eu trabalho com consultoria, mentoria e também presto os serviços para entregar uma marca pronta, também sem precisar necessariamente de um envolvimento direto ali sempre tem um envolvimento. É impossível você construir uma marca sem isso. Mas vocês podem me encontrar lá no Instagram e para quem tiver interesse também, me manda um direct, não tem problema. Lá também tem o link do meu WhatsApp, pode entrar em contato. Tem mentoria em grupo, tem consultoria individual. E além disso, eu queria propor aqui, não sei, aí você vai ter que me ajudar. Queria propor um presente para a galera que está assistindo a gente. Para quem fizer sentido, né? Quem tiver um negócio, quem quiser desenvolver isso dentro deles e quiser experimentar, eu estou disposto a dar uma consultoria de 1 hora gratuita. Para Reinvente. Não, para você. Para quem estiver assistindo. Para quem está assistindo, mas qual é o Will com o papel de comercial dele já a marca, ele está aprendendo a fazer o branding dele. Aprendeu, pô. Tá certo. Isso aí a gente conversa também, mas ó, o que você sugere que seria interessante para que eu pudesse brindar ao público? Brindar ao público dentro, não sei, aí você vai me dizer, de repente, views, curtidas, sei lá, cara. Cara,
Cauã, me ajuda. A gente pode Eu dar... não alinhei Ajuda isso, os né? universitários, Isso, né? show do milhão. Jogou Agora. na bomba. O que a gente faz? Quem compartilhar esse vídeo nas redes, Cauã, o que você acha? Ou quem se inscrever? Quem se inscrever no canal, Pode ser também, pode ser inscrição no canal, pode ser um comentário criativo sobre o Isso. que ele acha Não, da Reinvente. melhor. O Will Vamos fazer escolhe, seguinte, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Hum. O empresário ou empreendedor que mais conseguir definir o seu negócio no sentido emocional nos comentários desse vídeo vai ter uma consultoria sua. Por que faz o que faz? Porque faz o que faz. Adorei. Legal. Quem for mais Vamos- criativo, você vai selecionar esse comentário. Vou selecionar esse comentário e vou dar um presente maior do que esse. Os 5 mais emocionais, eu faço essa consultoria de 1 hora gratuita lá, onde a gente vai analisar o teu negócio, onde eu vou te fazer Show de perguntas profundas e a gente vai, e eu Aí vou te sim. dar um direcionamento para construir Estamos falando de algo diferenciado. experiência. Experiência, é isso aí. Com isso, gente, encerramos nosso programa. Tá vendo? Presente para quem tá assistindo. Se você assistir até o final, no começo desse vídeo a gente vai colocar, fica até o final que tem surpresa pros telespectadores. Então, ó, você que chegou até o final desse vídeo, fica com a gente e você que é empresário, empreendedor, coloca um comentário aqui embaixo. Seja criativo, que se esse cara aqui gostar do sentido emocional do seu comentário, ele vai te selecionar e vai te fazer uma consultoria que vai mudar o teu negócio, cara. Tem que ser verdade, hein? Tem que ser verdadeiro, do hein? Com o coração. coração, porque ele sabe, hein? Esse cara é Ele sabe programador... analisar, sabe analisar. Como é que é? Programador? Neurolinguístico. Neurolinguístico. Então ele vai saber. Gente, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tayla. Obrigada, Will. Obrigado, Gente, Ricardo. foi um prazer. Espero receber vocês aqui mais vezes. E a Reinvente agradece toda a nossa equipe. E tamo junto. Tamo junto. Obrigada, Obrigado aí gente. pela oportunidade. Valeu!